Bom dia, sejam todos bem-vindos ao MP Debate. Hoje conversaremos sobre a plataforma atuação e como ela pode auxiliar as promotorias de justiça na definição de estratégias para a atuação do Ministério Público, a partir do entendimento da realidade da comunidade local, gerando indicadores sociais e econômicos que ajudarão a instituição na tomada de decisão. Para esse debate, nós temos aqui 5 convidados especiais: a Denise Colim, que é diretora de planejamento da Subplan do Ministério Público do Paraná, o procurador de Justiça, Paulo César Vieira Tavares, e os promotores de justiça, Dalva Marim Medeiros, Júlio Ribeiro de Campos Neto e Timothy Aragon Herman. Sejam todos muito bem-vindos. Para começar esse debate, eu gostaria de convidar a Denise para falar um pouco sobre a plataforma atuação e sua importância na atuação proativa do Ministério Público. Denise, bom dia, você tem a palavra. Só o microfone, querida, não estamos ouvindo. Desculpa. Bom dia a todos, bom dia, Cambi, a todos, Paulo, Júlio, Dalva e Timothy, e a todos os que estão nos assistindo. Em nome das Procuradoras de Justiça para Assuntos de Planejamento Institucional, doutora Sâmia Saad Galotti Bonavides, e dos integrantes da Subplan, eu gostaria de cumprimentar a todos e todas que nos assistem e dividem conosco esse espaço de pensar a atuação proativa do Ministério Público do Paraná a partir dos indicadores para a garantia dos direitos e para a melhoria das condições de vida dos cidadãos. Cumprimentar também a Escola Superior, na pessoa de seu coordenador Eduardo Cambi, pela escolha do tema e ao propiciar, nesse momento de crise humanitária e de isolamento social, a qualificação permanente e constante da nossa intervenção profissional e do nosso crescimento pessoal. Parabenizar os expositores, o Procurador de Justiça Paulo Tavares, os promotores Dalva Medeiros, Júlio Campos Neto, Timothy Riemann, pela partilha de experiências e pela apresentação de ações concretas e efetivas como possibilidades de aperfeiçoamento da intervenção ministerial. A utilização de indicadores sociais para orientar a atividade institucional sempre esteve no radar do Ministério Público, desde o primeiro ciclo do planejamento estratégico, quando foram produzidos os cadernos de indicadores municipais para fundamentar a elaboração dos projetos e dos planos setoriais de ação. Na sequência, após o lançamento de uma pesquisa do IPARDES, que descrevia os vários Paranás, foram selecionados os 20 municípios com mais baixo índice de desenvolvimento humano para incidência do projeto MP Social. E assim o Ministério Público foi descobrindo a amplitude e o potencial do trato e a análise crítica dos dados, como estratégia para a sua intervenção. Desde 2017, a equipe da Subplan vem estruturando, com produção interna própria, a plataforma atuação. No início com um formato mais acanhado, e a cada dia vem ganhando mais estatura para responder às solicitações institucionais e da sociedade. Sempre contando com o apoio dos CAOPs, do CAEX, da Coordenadoria da Política Estadual de Atendimento ao Público e das promotorias, que sinalizam seus interesses por maiores informações em cada uma das áreas em que atuam. A partir de então, nos cursos para os promotores de justiça substitutos, pudemos apresentar e realizar algumas oficinas. E na revisão do planejamento estratégico em 2019, em cada área foi elaborado um diagnóstico como fundamento para a seleção das diretrizes e ações que passaram a ser discutidas nos encontros regionais e que depois foram validadas no encontro estadual em dezembro do ano passado. Atualmente,
a plataforma Atuação se constitui em uma ferramenta informacional que reúne um conjunto de dados, são capturados dos bancos de dados oficiais, como ministérios, secretarias estaduais, institutos de pesquisa, tribunais de contas e do próprio Ministério Público do Paraná, no PROMP, em seus relatórios, em suas ações, com o objetivo de subsidiar o trabalho desenvolvido por membros, servidores e estagiários, e, ao mesmo tempo, viabilizar o exercício do controle social. Nela estão contidos dados que caracterizam cada município paranaense, por meio de indicadores socioeconômicos e demográficos, tais como população por faixa etária, renda, cadeia produtiva, que sinalizam as demandas, as necessidades, a realidade e as potencialidades de cada uma das localidades e desses municípios na sua região. Nesse sentido, estão sendo analisadas pela equipe da Coordenação da Política Estadual de Atendimento ao Público os atendimentos realizados pela área finalística, na perspectiva de identificar as solicitações ao MP por área e por assunto, e ainda conseguir coletivizar as demandas mais evidenciadas. Há também na plataforma o detalhamento de informações das áreas de atuação do Ministério Público correlacionadas com as diretrizes e as ações institucionais que foram aprovadas na revisão do planejamento estratégico. Como, por exemplo, na área da criança e do adolescente e da educação, há uma diretriz de enfrentamento da evasão escolar, né? Que o nosso colega Júlio vai acabar falando, com certeza, dessa ação. Ali há, então, por unidade educacional, o levantamento do índice de evasão e de abandono, né? Há também um grande projeto de inclusão de pessoas com deficiência nas escolas e de inclusão da totalidade dos alunos como a área obrigatória, né, de matrícula nos ensinos e, portanto, uma informação da quantidade de alunos matriculados por série em cada uma das escolas paranaenses. Tá? Um outro projeto de enfrentamento à violência contra a mulher, de enfrentamento ao uso de substâncias psicoativas e, portanto, há um índice de violência por tipo penal. Tá? Um outro de atendimento à população em situação de vulnerabilidade, e aí há o quantitativo de beneficiários dos programas de transferência de renda, de distribuição de renda no município, de acesso a benefícios previdenciários. Nós estávamos comentando antes da abertura da necessidade da vacina para o enfrentamento da pandemia, há todo um levantamento da cobertura vacinal do Paraná em relação às principais doenças, não essa agora, que ainda não temos a vacina, mas as principais doenças a que a população está acometida. Enfim, a ideia é que os promotores de justiça e a sua equipe possam, de posse desses dados, traçar um cenário da realidade local e planejar suas ações nas dimensões preventiva, proativa, de promoção de direitos e, quando necessário, também repressiva. Também na plataforma, né, para promover esses encaminhamentos que são necessários e para viabilizar a articulação da rede de proteção, que provavelmente é um exemplo que a promotora Dalva vai nos abordar, houve o georreferenciamento dos equipamentos públicos, das políticas de assistência social, como os CRAS, os CREAS, as unidades de acolhimento, de criança e adolescente, de idosos, de população de rua, de mulher em situação de violência, de adolescentes cumprindo medidas socioeducativas, né? da política de educação, como as escolas de ensino fundamental, de ensino médio e de ensino superior, em todo o estado, por município, de unidades básicas de saúde, de centros de atenção psicossocial, de entidades não governamentais de atendimento à população usuária de substâncias psicoativas, como grupos de apoio, comunidades terapêuticas,
a existência, né, o georreferenciamento de povos e comunidades tradicionais, de regiões mais vulneráveis, enfim, um conjunto de informações que espacializam no território, dentro de cada município, né, os serviços públicos que estão disponíveis, com o indicativo de seus responsáveis, de seus contatos, com a possibilidade de fazer o trajeto pelo Google Maps, para propiciar as visitas, para orientar o encaminhamento da população que procura o Ministério Público, né? E também um banco de documentos com peças judiciais e extrajudiciais que vão servir de referência para a atuação nos casos concretos. Nós temos ainda, né, um conjunto de informações que foram representadas em painéis das visitas que são institucionais, que são indicadas pelo Conselho Nacional do Ministério Público como obrigatórias para a realização pelos promotores de justiça, e que existem projetos também institucionais nesse sentido. Então, nós já temos ali elencados um conjunto de informações com o levantamento de todos os itens que constam dos respectivos formulários de visitas, das instituições de longa permanência para idosos, das unidades de acolhimento de crianças e adolescentes, das unidades de socioeducação semiaberto e meio fechado, que foram traduzidos nesses painéis para a leitura integral da situação de cada uma dessas instituições, do levantamento dos itens que precisam ser reordenados e do acompanhamento da série histórica da intervenção ministerial. Então, se um promotor sai daquela comarca, o outro que chega, encontra nesse painel todo esse conjunto, tanto da situação de cada unidade, quanto das ações que foram desenvolvidas pelo seu colega anterior. Também temos os projetos institucionais em vigência, e poderão ser inseridos todos os outros, né, que estão em fase de elaboração e que podem contar com indicadores tanto para sua construção, como por monitoramento e avaliação, como o orçamento criança municipal, que já foi objeto aqui também de uma conversa com toda a classe, né? É importante mencionar que a plataforma pode ser sempre incrementada com dados e informações que os integrantes do MP apontem como significativos para sua rotina, desde que estejam disponíveis para a coleta. E esse é um grande problema também de nós termos acesso, né, a dados atualizados nesse momento atual. Também informar que agora, no período da pandemia do coronavírus, foram construídos painéis específicos, novamente com o apoio dos CAOPs, do CAEX, e da Coordenadoria da Política Estadual de Atendimento ao Público, com o propósito de espelhar o desempenho da atuação ministerial no atendimento ao público e nos procedimentos judiciais e extrajudiciais, até como forma de prestação de contas para a população, de que a instituição continua atuando e continua aberta, né, para todas as suas demandas, a qualidade do portal de transparência de todos os 399 municípios paranaenses, um elenco das licitações que estão sendo realizadas com os recursos públicos, agora nessa nova fase, né, de maior flexibilização dos gastos, o andamento das obras públicas, os recursos federais que foram transferidos para o atendimento no Sistema Único de Assistência Social, e para a compra de equipamentos de proteção, a evolução diária dos casos, dos óbitos e dos leitos disponíveis na rede pública e privada, por município e por regional de saúde, para atendimento exclusivo da Covid-19 e também de outras enfermidades. Enfim, ela dá um panorama para o promotor de como está a situação em cada um dos municípios e em cada uma das unidades de atendimento. E um levantamento de todas as normativas federais e do Estado do Paraná relativas agora ao enfrentamento da pandemia. Portanto, nesse mesmo sentido, né, se outras áreas entenderem fundamental que sejam disponibilizados um conjunto de informações, há total possibilidade de ampliarmos os conteúdos que já foram
publicizados. Muitos de vocês já conhecem e utilizam a ferramenta, pois o essencial é conseguirmos transformar os dados de sua forma bruta e informações e ações proativas que ressignifiquem qualitativamente a missão do Ministério Público do Paraná junto à sociedade paranaense. E é isso que, com certeza, os promotores e procuradores vão apresentar na sequência. Muito obrigada, Cambi, muito obrigada a todos pela oportunidade de estarmos abordando esse tema de fundamental importância para a intervenção proativa do Ministério Público. Denise, muito obrigado pelo trabalho que vem desenvolvendo à frente dessa equipe, estrategicamente colhendo dados e construindo um programa que deve servir de referência para a atuação do Ministério Público do Paraná. Então, eu quero cumprimentá-la por levar adiante um projeto tão estratégico e tão importante para a atuação do Ministério Público de forma proativa. Eu quero conversar com o Paulo agora. Paulo, você há muito tempo está preocupado com atendimento ao público. Você hoje é procurador de justiça, mas marcou a sua carreira por uma sensibilidade notável e fez em Londrina algo diferente e se tornou uma referência para todos nós, quebrando paradigmas na atuação do Ministério Público. Por isso que eu te pergunto, de que forma o Ministério Público pode usar os indicadores sociais para melhorar o atendimento à sociedade? Bom dia, Paulo. Bom dia, Eduardo. Bom dia. Parabenizo o Eduardo e a Escola Superior por essa iniciativa. Bom dia, Denise. Parabenizo também a Subplan. Maravilhoso trabalho que vocês estão desenvolvendo. Meus colegas Timothy, Júlio e Adalva. É um prazer participar dessa live com esse tema tão importante, essa atuação proativa do Ministério Público a partir de indicadores sociais e econômicos, né? Mas dentro dessa indagação que o Eduardo me passou, da importância dos indicadores sociais nessa perspectiva de se melhorar o atendimento à sociedade, eu acho muito importante nós refletirmos sobre a importância do trabalho extrajudicial dos promotores e procuradores, mais os promotores que atuam junto à comunidade diretamente. É muito importante uma mudança de postura, né? Então, quando nós falamos em indicadores sociais e econômicos, e que visam o bom diagnóstico da realidade social, para que nós possamos ter um planejamento, como disse muito bem a Denise, toda uma estratégia de atuação. Mas antes, o promotor, ele tem que se convencer de que essa atuação extrajudicial ela pode ser resolutiva, muito resolutiva, né? Então, ele tem que incorporar, e não é um desejo pessoal dele, mas é um desejo da Constituição Federal, a partir da Constituição de 88, que elevou o Ministério Público a uma instituição independente, autônoma, e deu essa autonomia, essa independência funcional aos promotores, cabendo ao Ministério Público defender a sociedade, todos os direitos fundamentais nela elencados. O promotor tem que passar por um trabalho pessoal e ele tem que aceitar e mudar a sua postura, né? De lá para cá, como muito bem disse a Denise, o Ministério Público do Paraná, principalmente, vem dando uma ênfase muito grande para as questões sociais, né? E o promotor hoje ele vai ter que saber conviver com o trabalho, e a sua equipe, evidentemente, com um trabalho judicial, um trabalho de rotina do seu gabinete, mas também ele vai ter que encontrar espaço igualmente importante da sua atuação extrajudicial, né?
Então, se o Ministério Público, o promotor de justiça, ele quer melhorar a realidade social em que a sua comunidade está inserida, ele vai ter que utilizar dos indicadores sociais e econômicos, dessa plataforma atuação, que contém todos esses dados, essas informações imprescindíveis para a atuação do Ministério Público. Só os indicadores sociais e econômicos, eles não são suficientes, evidentemente. Ele vai ter que, com a sua equipe, ele vai ter que interagir com a sociedade, com os movimentos sociais, para que ele também possa conhecer melhor a realidade na qual ele está inserido, né? Então, eu acho fundamental, Eduardo, esse compromisso, que eu diria muito mais do que ético, um compromisso ético do Ministério Público, do promotor de justiça, o compromisso com a cidadania plena, né? Com uma sociedade inclusiva. Eu acho muito importante, e ao longo dos meus 36 anos de Ministério Público, eu aprendi muito com os colegas, com a comunidade, refletindo muito sobre o nosso papel. Eu acho importante essa live provocar essas reflexões, né? Hoje, o promotor de justiça, ele está inserido numa sociedade racista, numa sociedade machista. A própria Denise mencionou a questão da violência contra a mulher, que vem aumentando assustadoramente nesse período de pandemia. E eu digo também que nessa questão, dessa fase que nós estamos passando, as desigualdades sociais estão aumentando cada vez mais, né? E o promotor de justiça, ele tem que se inserir nessa realidade, ele faz parte dessa realidade, com esses poderes, com essa missão institucional de tentar transformar essa realidade. Sozinho ele não vai conseguir, o gestor público não consegue sozinho, a sociedade não vai conseguir sozinha, e o promotor não vai conseguir sozinho. Então, é por isso que, volto no início da minha fala, a atuação extrajudicial ela tem que ser valorizada demais, porque é na atuação extrajudicial que ele vai interagir com a sociedade, com o poder público, porque não, nós temos que manter um diálogo e buscar essa resolutividade na nossa atuação, cada dia com mais profundidade, né? Deixando a judicialização como último recurso. Então, inicialmente, eu gostaria de enfatizar a importância dessa atuação extrajudicial e a importância, evidentemente, desses indicadores sociais e econômicos, mas que o colega mude a sua postura, que ele se veja inserido numa realidade extremamente injusta, né, para vários segmentos, né? Eu mencionei a questão do racismo, dos negros, da mulher, tem também a comunidade do segmento LGBT, tem dos deficientes, tem dos idosos, enfim. Ele vai ter que se situar nessa realidade, Eduardo, para que ele possa efetivamente cumprir o seu papel constitucional de transformar essa sociedade, deixando ela mais igualitária e mais justa. Obrigado, Paulo. Eu quero falar um pouquinho agora com o Júlio, dar as boas-vindas para ele. Dizer que, quando eu estive lá em União da Vitória, duas coisas me chamaram muita atenção. De um lado, do gabinete dele, uma máquina de escrever antiga, e eu perguntei para ele o que isso significava, e ele, carinhosamente, me disse que aquilo era presente do avô dele, o desembargador Júlio Ribeiro de Campos, que muito foi importante para a vocação dele na área do direito. E, do outro lado, a gente vê um grafite pintado, o que não parece estar dentro de um contexto de gabinete de promotor de justiça. Por quê? Porque ele é diferente, ele faz o trabalho de forma diferente. Mas o que chama a atenção, Júlio, na sua atuação, é a atuação na comunidade, fora do gabinete. E eu queria que você contasse um pouco para nós como que você faz para atuar junto à comunidade e em que medida esses dados que a plataforma Atuação nos traz pode auxiliar esse trabalho mais efetivo, mais proativo, mais resolutivo, como diz o Paulo, na comunidade. Seja bem-vindo, Júlio. Obrigado, Câmbio. Um bom dia aí para você. Um feliz aniversário, né? Os estimados colegas aqui presentes, a Denise, os meninos que estão organizando, né?
ao mestre Paulo, a quem reverencio também aqui, porque é, como você disse, né, Cambi, é uma pessoa muito especial nessa área de envolvimento com a comunidade, e não tenho a menor dúvida de que este trabalho do Paulo é um dos precursores desta linha de atuação do MP, baseada nos dados, no envolvimento e, sobretudo, inspirador de todos nós, né? Lembro, alguns anos atrás, até a Denise falou há pouco do projeto inicial lá do MP Social, uma reunião com os colegas, ali que eu tive a felicidade, a oportunidade de conhecer e conversar pessoalmente com o Paulo, ali já envolvido, citando experiências, e eu lembro que os exemplos, o trabalho dele também muito me incentivou e contaminou para levar adiante. Mas a ideia até desse envolvimento com a comunidade, com enfim, tentar chegar mais perto, ela surge já até, de certa forma, antes de eu chegar aqui em União da Vitória. Eu lembro que eu estou como titular há 17 anos, né? Cheguei aqui como substituto há 20, praticamente. Porque era a promotoria da qual eu sou titular, a terceira promotoria de justiça, que fazia o atendimento da comunidade em geral nos mais variados temas, dentro do ambiente forense. Com o tempo, começamos a desenvolver, em parceria com o magistrado titular aqui da Vara da Infância, que é o Dr. Carlos, um magnífico ser humano, diria eu até, que também se sensibilizou com essa necessidade de envolvimento. E aí surge a primeira questão, né, Cambi? Vamos para que lado nesse envolvimento com a comunidade? Porque você não consegue atuar em todas as frentes, você precisa eleger uma prioridade. Aí entra já a questão do conhecimento da realidade. Então, pera lá, dentre os problemas que nós temos, quais são os mais sensíveis, os mais importantes? E aí, numa conversa, diria eu, no ano de 2007, 2008, com o pessoal até do Núcleo Regional de Educação, surgiu essa ideia de ser iniciado um trabalho de combate da evasão escolar. É o carro-chefe ainda até os dias de hoje, né, aqui eu diria, dentre os projetos sociais comunitários de envolvimento com a comunidade, mas foi muito interessante ali, já numa das primeiras conversas que a gente discutia alternativas para estimular a frequência escolar, especialmente ali dos adolescentes, ensino médio, parte final do ensino fundamental, ações diferenciadas por parte dos professores. E numa conversa, eu me lembro bem, até hoje, ouvimos o reclamo de um professor, dizendo o seguinte: veja, eu quis fazer a minha parte aqui para tornar a minha escola mais atraente. O que eu fiz? Eu consegui angariar um recurso com a comunidade e compramos 18 violões. Fizemos uma parceria com um professor de música e ele vinha voluntariamente dar aula para os alunos, período de contraturno, etc. Mas qual foi a minha surpresa? O diretor, o professor falando, não veio ninguém, não aparecia ninguém. Os adolescentes não vinham, etc. E aí, nesse momento de conversa, assim, eu só ouvindo, né? Falei, mas espera lá, você falou com os adolescentes? Você falou com as crianças que seriam alvo desse projeto para ver se era este o maior anseio? E o professor falou, não, música faz bem para o desenvolvimento cultural, etc. Até eu brinquei, falei, não, então assim, se você não adentrar na realidade, não ouvir quais são os reclamos, eu arriscaria fazer outra coisa. Eu venderia todos os violões e compraria uns videogames e montaria uma sala de videogame. Garanto que daí ia ter que distribuir senha. Falei brincando. Mas por quê? Para você agir
presumindo o que o outro espera, você agir achando o que é melhor para o outro, a chance de sucesso ela já fica mais comprometida. Você tem que necessariamente ouvir o reclamo da população. E para isso, lógico, é só saindo do gabinete e, digo mais, criando canais de escuta qualificados via, por exemplo, central de atendimento que nós temos hoje, que é um pessoal gabaritado, sensível para ouvir, para numa conversa, por exemplo, que nem aconteceu aqui, de um caso, de um reclamo, nós descobrimos que tinham mais quase 20 pessoas na mesma situação, uma questão de moradia, e por causa desta primeira pessoa conseguimos resolutivamente, aí entra o que o Paulo falou da questão do extrajudicial, resolver muitas questões. Por que tudo isso é importante? Porque você conhecendo essa realidade, você se envolvendo com ela, você tendo noção de quais são os anseios, a chance de sucesso desta ação final nossa, ela é muito maior. Se ocorrerá a final ou não, eu não sei. É só o trabalho que vai dizer. Mas pelo menos a gente consegue, baseado nisto, chegar mais perto. Então eu diria que a essência para que nós que devemos, né, como o Paulo falou, uma questão de compromisso, até com a questão da desigualdade social, de envolvimento, etc., para a gente sair dos nossos gabinetes, a gente tem que saber aonde nos dirigir e quais os locais. Para isso, é importante a gente saber quais são os momentos sociais, os locais socialmente mais vulneráveis. Para isso, a plataforma Atuação ela é sensacional, porque ela passa os dados dos mais variados indicadores, seja na área da educação, saúde, agora até agregou a questão do orçamento da criança, né? Um trabalho muito bacana para nós da área da infância, para título de argumentação. Enfim, eu acredito que esse é o caminho que tem a maior chance de êxito para nós, e principalmente, e volto a dizer como o próprio Paulo falou, a questão da extrajudicialidade, mas num caráter até preventivo, no sentido de evitar-se demandas judiciais. Você consegue resolver, e o cidadão que está lá, ele não quer saber se você vai entrar com a ação, vai conseguir eliminar, se o juiz vai dar sentença, ele quer que você resolva o problema dele. E esta ideia de resolutividade, veja, se a gente for trabalhar com a ideia de esperar uma sentença, uma decisão de mérito, passa-se muito tempo. E, às vezes, você, num prazo, nessa atuação extrajudicial, de dias, você consegue resolver o problema dele. É isso que ele quer. Então, eu acho que até nesse aspecto é importantíssima a coleta de dados, primeiro, para direcionar a ação e, segundo, para torná-la mais efetiva. Obrigado, Júlio. A gente recebe a doutora Sâmia agora, felizmente ela conseguiu estar conosco, ela estava em outro compromisso. Você estava falando, Júlio, sobre a resolutividade, né? Eu me lembro de um trabalho que a Sâmia desenvolveu já há quase 20 anos, quando ela defendeu a dissertação de mestrado dela, já falando sobre esse tema, sempre muito preocupada com a justiça. Atuação preventiva, né, Sâmia, do Ministério Público. Você já vinha construindo, teoricamente, essa hipótese, mesmo antes de se falar em Ministério Público resolutivo. Hoje você ocupa um dos postos mais importantes da instituição, é a subprocuradora do Planejamento. Então, eu gostaria de ouvi-la a respeito dessa história que vem sendo construída no Ministério Público do Paraná e da importância de ferramentas como a plataforma Atuação, para que a gente possa ressignificar permanentemente a atuação do Ministério Público em prol da justiça. Bom dia. Bom dia, Cambi. Obrigada. Eu queria agradecer muito ao Júlio, agradecer muitíssimo também ao Paulo Tavares, a Dalva Medeiros, ao Timothy, agradecer a Denise, que na última hora, como eu tive um evento e era presencial, inclusive, eu já avisei, bom, ninguém conhece mais a plataforma do que a Denise, então ela não teria problema nenhum.
em apresentar a plataforma. Agradecer, então, a você, Cambi. E com relação ao tema que você falou, o que eu, quando eu fiz o meu projeto de pesquisa no mestrado, qual foi a ideia básica? A ideia básica foi trabalhar, eu parti dessa ideia de que o Ministério Público, porque eu trabalhei pluralismo jurídico, né? Então, na verdade, você no pluralismo jurídico, você pensa a construção do direito vindo de diversas fontes, né, da sociedade. Não é o pluralismo jurídico não pressupõe que a construção do que é direito, a construção do que a gente entende que é o melhor para a sociedade, ela tenha que vir dos canais estatais somente. Essa foi a base. Mas eu desenvolvi, durante a dissertação, a ideia de que o Ministério Público ele atuaria melhor como articulador social. E era isso que, naquele momento, não se falava muito, do Ministério Público nesse papel de articulação social. O Ministério Público, na verdade, teve muita gente que, inclusive, não acreditou, né? Não acreditou no meu próprio projeto, justamente por causa dessa perspectiva do Ministério Público articulador, né? Então, por quê? Porque nós somos vistos como uma instituição muito relacionada, vamos dizer assim, a atuação. Fomos, não, acho que éramos, né? Graças a Deus isso está mudando. Muito relacionada àquela instituição que, vamos dizer assim, que tem que propor ação penal, que tem que propor ação civil pública, que tem que movimentar muito, que teria que movimentar muito na área judicial, né? E nós temos um trabalho belíssimo que a gente pode e deve fazer, né? Justamente na área da articulação para o bom desenvolvimento das políticas públicas. Então, eu sempre acreditei nisso, né? E nesse momento, e nessa perspectiva, naquele momento, eu acho que eu tinha algumas ideias que eram precursoras. Eu não estava sozinha, mas não estava sozinha porque já havia, por exemplo, já se falava em um ou outro trabalho de membros do Ministério Público, também em sede de pós-graduação, falando da perspectiva do Ministério Público articulador. Né? Mas é isso, obrigada. Obrigada pela participação de todos. Obrigado. Agora nós vamos lá para Campina da Lagoa, falar com o colega Timothy, né, que é membro dessa nova geração de Ministério Público, que traz com muita vocação esse atendimento ao público, essa atuação extrajudicial. Timothy, se alguém tem alguma dúvida da atuação resolutiva do Ministério Público, da atuação extrajudicial do Ministério Público, quais são os fundamentos, hoje já normativos, para essa atuação? Vamos começar com essa pergunta, depois eu vou te fazer outra. Bom dia, Timothy. Bom dia, Eduardo. Parabéns, nosso aniversariante do dia hoje. Bom dia, doutora Sâmia. Obrigado pelo É verdade, convite. Parabéns, eu sabia, esqueci. Obrigado, querido. Obrigada, Timothy. Obrigada a você também, viu? Obrigada. Bom dia, doutora Paulo, Dalva, Júlio. Primeiro, eu gostaria de fazer uma observação aqui que muitas das coisas que eu vou acabar respondendo aqui hoje, quem me passou a confiança para tentar dar uma articulada na prática, isso foi o Julinho. Eu fui substituto em São Mateus do Sul, e fiquei uns 3 meses lá em União da Vitória com o Júlio e aprendi muita coisa com ele. Então, queria deixar isso registrado. Em relação à nossa atuação extrajudicial e resolutiva, o Ministério Público Brasileiro ele tem uma conformação constitucional que se diferencia um pouco da conformação constitucional de outros ministérios públicos. Aqui no nosso país, nós temos a incumbência não apenas e sem sombra de dúvida muito importante, de combater a criminalidade, a tutela do patrimônio público, mas o amplo leque de atribuições, como defesa do meio ambiente, pessoa com deficiência, direitos humanos, idosos, promotoria das comunidades, enfim, diversas atribuições das promotorias. E essas atribuições, elas se perfazem, por assim dizer, principalmente na seara extrajudicial. Ou seja, os conflitos entabulados nessa área, eles se resolvem na seara extrajudicial.
Em relação ao arcabouço normativo que sustenta essa atuação proativa do membro do Ministério Público, a própria Constituição já nos passa uma tônica desse arcabouço normativo, onde ela prevê que os membros do Ministério Público, eles tutelam os interesses sociais, os interesses individuais e disponíveis e principalmente a ordem democrática. Aprofundando um pouco essa questão, vindo mais para o nosso lado aqui do Ministério Público do Paraná, a nossa lei orgânica, no artigo 58, inciso 3, prioriza a solução dos conflitos de forma extrajudicial sempre que possível. Ou seja, em um primeiro passo, como o Dr. Paulo bem disse, não se trata de uma escolha do membro do Ministério Público atual não na esfera judicial, e sim de uma incumbência atribuída pela Constituição e pela própria lei orgânica do nosso Ministério Público. E, recentemente, as corregedorias do CNMP e a nossa corregedoria, elas têm editado provimentos e normas e até atos conjuntos com a Procuradoria-Geral que dão muita ênfase na resolutividade das questões de forma extrajudicial. E aqui eu cito apenas a título de exemplo a Carta de Brasília, que foi um documento firmado entre a Corregedoria Nacional do Ministério Público e as corregedorias estaduais, a recente recomendação de Aracaju, que também prima por essa transformação social a partir da resolução de conflitos de forma extrajudicial pelos membros do Ministério Público, e o ato conjunto novo, o ato conjunto número 1 de 2019, da Corregedoria com a Procuradoria-Geral, que também regulamenta inquérito civil, notícia de fato, procedimento preparatório, que são os expedientes extraprocessuais do Ministério Público na seara extrajudicial, e dão uma suma importância para essa atuação. E aqui também gostaria, até fazendo uma pequena homenagem à doutora Sâmia, que nós temos na nossa instituição o NUPIA, o Núcleo de Autocomposição e de Práticas Autocompositivas, já há algum tempo, que fomenta que os membros do Ministério Público realizem essas atividades autocompositivas e deixem, em um primeiro momento, a contenda, a demanda judicial de lado. Então, é possível a gente perceber que essa atuação proativa fora do gabinete, ela se coaduna muito com o que a gente chama na doutrina de MP resolutivo, um MP que busca resolver os seus conflitos de forma extrajudicial, de forma preventiva, como o Júlio disse, e muitas vezes que tem a sensibilidade de identificar em uma demanda de atendimento ao público, que em um primeiro momento ela é particular, o grau de coletividade daquela demanda e impedir que aquilo vá para o judiciário e que seja resolvido fora do judiciário, sem que, como bem o Eduardo disse, demorem todos aqueles anos de litigiosidade, de conflitos no Poder Judiciário. Timothy, quando a gente explica para os alunos o que é o Ministério Público, ou até para os nossos parentes, família, né, é difícil explicar o que faz o Ministério Público. A gente fala que o Ministério Público é o advogado da sociedade. E a gente tem uma função representativa, embora nós não sejamos eleitos pelo povo, nós fazemos a ponte entre a sociedade e o Estado. Como é que você faz para detectar demandas existentes ou mesmo a ausência de políticas públicas e pode intervir com o auxílio do direito na promoção da Constituição, das leis e da promoção da justiça? E de que forma ferramentas como a plataforma Atuação auxiliam o promotor na detecção dessas demandas ou mesmo na verificação de eventuais omissões que o poder público cumpre ou deixa de fazer para poder avançar em nome da sociedade na promoção dos direitos? Como é que a gente faz isso? Eduardo, eu diria que ao chegar na comarca, por exemplo, uma situação aqui ilustrativa de um promotor que deixa de ser substituto e passa a ser um promotor titular de entrância inicial, a plataforma Atuação ela possui uma grande importância como um pontapé inicial, ou seja, ela reúne aqueles dados que o promotor passa a dispor para identificar, como a Denise bem disse na nossa abertura, questões atinentes à violência doméstica, pessoas em situação de rua, existe ou não comunidades tradicionais na sua comarca, taxa e inclusive a espécie de deficiência da população atinente à comarca. Aqui em Campina da Lagoa, por exemplo, eu pude verificar que havia um número considerável de pessoas com deficiência e depois, em um momento posterior, eu vou tratar um pouco disso.
Então, a plataforma atuação, ela significa um pontapé de partida, um ponto inicial para que o promotor possa realizar essa atividade de agente indutor de políticas públicas. É bom deixar isso muito claro, e a gente teve uma live semana passada com o Eduardo Valério, inclusive o Eduardo foi quem presidiu a live, em que o Eduardo Valério é um promotor do Ministério Público de São Paulo, que atua na Promotoria de Direitos Humanos, e ele deixa bem claro, a partir das normativas postas pelo CNMP, o Ministério Público tem que atuar nas questões das políticas públicas não como executor, porque não cabe a gente o desempenho dessas funções, mas como agente indutor e fiscalizador. O que eu quero dizer com isso? Existindo um comando constitucional, como existe, por exemplo, na Lei da Assistência Social, Lei Orgânica da Assistência Social, no artigo 23, inciso 3º, que os municípios precisam desenvolver programas de assistência social para pessoas que estão em situação de rua, o Ministério Público tem o dever constitucional de instar o município e perguntar: e aí, município, o que vocês têm feito para essas pessoas? E o mesmo vale para idosos, pessoas com deficiência, mulheres em situação de violência doméstica e outros tantos grupos vulneráveis, questões ambientais atinentes à habitação e urbanismo também. Então, a plataforma atuação, na minha opinião, ela ajuda muito nesse ponto de partida, para que o promotor tenha noção, como bem o Júlio disse, quais são os locais que ele deve ir, aonde ele deve procurar as respostas e os anseios daquela sociedade, daquela comunidade onde ele pertence, para uma melhor solução da demanda. E a partir daí, junto com o desenvolvimento do atendimento ao público, e notadamente, em especial, fora do fórum da unidade ministerial, que geralmente está situada dentro do fórum ou na promotoria de justiça, isso também faz com que o promotor tenha a sensibilidade, junto com a plataforma atuação, a perceber quais são as demandas que realmente aquela sociedade, primeiro, padece ali de uma maior indução por parte do MP, uma maior cobrança e fiscalização, e por outro lado também como o promotor pode resolver essas situações em dias, e às vezes até no mesmo dia. O doutor Olímpio sempre fala muito isso, às vezes uma recomendação, um ofício, isso resolve um problema que demoraria anos para ser resolvido no Poder Judiciário. Então, sem sombra de dúvidas, a plataforma atuação, com as informações que a Denise passou brilhantemente na nossa abertura, a questão do IDH, da taxa de envelhecimento, as questões atinentes à infância, saúde, habitação, urbanismo e de direitos humanos, ela é um instrumento fundamental para que o promotor ele possa, a partir daí, desenvolver essa atuação fora do gabinete, proativa, e que evita, inclusive, que as demandas cheguem ao Fórum de Justiça de forma contenciosa. Eu fico muito feliz, Paulo e Sâmia, de ver que aquela semente que foi plantada lá atrás pelo Olímpio, por vocês, está surtindo efeito, né? O Ministério Público Social, né? Me lembro da Sâmia, quando era diretora do CIAF, que o curso chamava Legitimação Política e Responsabilidade Social, né? E isso realmente mostra como o princípio da unidade do Ministério Público é importante. E vejo que o Júlio foi discípulo do Paulo, o Timothy foi discípulo do Júlio, a Dalva é discípula da Sâmia, e a gente está falando a mesma coisa, a mesma língua. Vamos lá para Morretes, não sei se para Morretes ou para Laranjeiras ainda, né, Dalva? Eu sei que você está saindo de Laranjeiras indo para Morretes. Antonina Campi. Ela já foi de Morretes, Antonina, ali perto, vamos indo para o litoral. Dalva, a gente está falando sobre dados, sobre a plataforma atuação. Vamos entrar um pouquinho mais nas políticas públicas. Eu quero te fazer duas perguntas. Eu vou começar sobre a política pública de assistência social municipal, né? Como que esses dados podem influenciar o promotor de justiça, a promotora de justiça, a interferir em áreas tão sensíveis à população como é a assistência social? Seja muito bem-vinda. É uma alegria ter você aqui conosco. Obrigada. Bom dia a todas e todos. Eu quero inicialmente agradecer o convite da escola e da Subplan. É uma grata satisfação participar de um debate como esse, no qual se discute a atuação proativa no MP, principalmente a partir dos indicadores sociais. Quero cumprimentar o colega Dr. Eduardo Cambi, parabenizar pelo aniversário, né, e também pela excelente atuação frente à escola superior. E que nesse período de pandemia, nesse momento de tantas dúvidas quanto à nossa situação, tem trazido significativos trabalhos, seja em forma de debates, de lives, o que nos engrandece e principalmente nos auxilia na orientação da nossa atuação ministerial. Quero cumprimentar a doutora Sâmia,
minha referência, como disse o Cambi, né? E a quem, lógico, se dispensa elogios e comentários sobre sua brilhante atuação institucional. Todos nós conhecemos e muitos admiramos. E agora, frente à Subplan, não poderia ser diferente, né? Tem conduzido de maneira impecável. Não só dando continuidade ao que já era um departamento de excelência, né? Mas acrescentando com sua visão paradigmática, que sempre teve, né? Como o Cambi ressaltou do seu trabalho há anos atrás, e agora, então, implantando novos projetos e aprimorando cada vez mais a instituição. Quero cumprimentar a Denise, que muito bem representou inicialmente a Subplan, na verdade, um suporte a todos os promotores e promotoras de justiça na Subplan, e, acima de tudo, nossa referência nos indicadores sociais e, principalmente, no assunto assistência social. Aproveito e cumprimento os demais colegas, doutor Paulo, Júlio, Timothy, que hoje engrandecem aqui nosso debate. E falar da plataforma atuação é algo, assim, muito importante. Como já mencionaram os colegas, ela é uma grande aliada no desenvolvimento da atuação institucional. Tanto por apresentar indicadores que balizam o conhecimento da realidade vivenciada na comarca, cidade em que atuamos, como também por apresentar projetos e sugestões de elaboração e desenvolvimento deles. Como já disse o Timothy, ao iniciar o trabalho em uma comarca, eu, por exemplo, iniciei em Antonina semana passada, a plataforma atuação é uma das primeiras atribuições de análise, né? Porque por meio da plataforma atuação, o promotor de justiça consegue identificar toda a realidade de vulnerabilidade, toda a realidade existente na comarca. E no tema assistência social, ela é de suma importância. Eu sempre falo que a assistência social do município é o coração da administração municipal, porque é nela que se identificam todas as vulnerabilidades da comarca. E é identificando essas vulnerabilidades sociais que o agente ministerial deve agir de forma proativa, buscando sempre a efetivação dos direitos, o acesso à justiça, sempre nessa atuação extrajudicial, como bem explicou o nosso colega Paulo aqui, né, que faz todo o diferencial. Você utilizar uma atuação extrajudicial de forma resolutiva, ela tem, sim, uma eficácia e uma celeridade na atuação do promotor de justiça, né, sem necessidade da judicialização. E a plataforma, ela traduz num braço de apoio. Eu até gostaria de aproveitar a oportunidade aqui e demonstrar o meio de navegação da plataforma. Então, na intranet, nossa intranet, aparecem ali os ícones, né? E nos ícones indicadores, perfil em indicadores municipais, né? Promotor de justiça tem a oportunidade de selecionar a comarca. Vou selecionar a comarca aqui, Antonina, que é a comarca em que estou atualmente. Quando, então, pode-se visualizar todos os dados municipais, né? Sejam os dados do município, aqui população, densidade demográfica, né? Taxa urbana, rural, todos os dados necessários para o promotor ou promotor de justiça conhecer a comarca encontram-se aqui na plataforma atuação. E no lado esquerdo, como a Denise mencionou no início da sua fala, estão as áreas de atuação. No caso aqui, a área da pergunta seria assistência social. Então, selecionando o menu assistência social, nós localizamos os dados dessa assistência social da comarca. Como está a assistência social no município em que você está atuando, na comarca em que você está atuando? A plataforma traz vários gráficos, né? A plataforma, ela traz se existe ou não o plano municipal da assistência social, se existem conselhos municipais, se há famílias em situação de vulnerabilidade, se essas famílias recebem ou não os benefícios assistenciais e, principalmente, se existem ou não CRAS e CREAS no município. Uma vez identificado a existência desses equipamentos, o promotor ou promotora de justiça pode, então, desenvolver projetos, trabalhos voltados para a adequação dessas equipes,
principalmente enquanto a questão humana dessas equipes, corpo técnico, e também da estrutura e equipamentos dessas equipes, né? Porque todos nós sabemos que uma assistência social estruturada, tanto na básica quanto na especial, média e alta complexidade, ela reforça a atuação do Ministério Público, né? Auxilia a atuação nas mais diversas áreas, seja na área da infância, da família, do idoso, da pessoa com deficiência, entre outras, né? Então, sendo imprescindível que a adequação da equipe, que a equipe esteja composta. Uma equipe composta com todos os equipamentos físicos necessários para a atuação, um promotor de justiça consegue desenvolver um trabalho em rede, de forma integrada, né? Porque sozinho nós não conseguimos desenvolver um bom trabalho. Nós precisamos dessa rede de proteção integrada. E uma rede de proteção integrada, para ela desenvolver um trabalho a contento, ela precisa estar completa, na sua integralidade. E a existência de CRAS e CREAS estruturados no município, ele auxilia principalmente naquelas comarcas em que não existe o SAID, né, como é a maioria das iniciais e algumas intermediárias, auxilia num serviço, numa prestação, para além daquela prestação precária que muitas vezes estamos acostumados a encontrar nas comarcas em que atuamos. Então, é importante essa atuação do Ministério Público, da promotora, do promotor de justiça, de forma integrada com essas equipes, para que seja possível realizar um trabalho extrajudicial, buscando sempre a estrutura necessária para o atendimento da população. Então, eu vejo que a plataforma, nesse sentido, é uma grande aliada para identificar quais são as vulnerabilidades, identificar como está a estrutura da assistência social e, a partir daí, desenvolver trabalhos que buscam a composição dessas equipes, a composição humana, a composição estrutural, para que possam, assim, todos, assistência social, município e Ministério Público, efetivar os direitos daquelas comunidades mais vulneráveis. Dalva, bem interessante, você fala da política de assistência social, do trabalho em rede do Ministério Público, de como encontrar isso na plataforma atuação. Outra política bem importante é a política da educação infantil, porque o município tem essa atribuição constitucional. Como que a estimativa da população fora das creches, como que o cálculo do desempenho escolar, como que a taxa de abandono podem ser levadas em consideração na atuação proativa do Ministério Público? No campo da educação, a plataforma também ela é uma grande aliada, né? Porque ela consegue também embasar o promotor de justiça de informações relevantes quanto à escolaridade dos municípios, né? Lá no menu, no lado esquerdo, como mostrei anteriormente, no link educação, o promotor de justiça e toda a sua equipe consegue identificar qual é a realidade atual daquele município, daquela comarca. Se tem CMEI, se há creche, CMEIs, quantas crianças estão em sala de aula, quantas não estão em sala de aulas, a partir daí, então, para conseguir desenvolver um trabalho. Eu até gostaria de utilizar aqui novamente, se me permitem, navegar aqui na plataforma novamente. Deixa eu buscar aqui. Demonstrar a realidade encontrada em Antonina, no quesito educação. Só aguardar abrir aqui. Um pouco lento aqui, mas, então, qual foi a experiência que eu tive? Sempre, que eu até gostaria de transmitir para os colegas. Sempre que eu identifico, que eu chego numa comarca, que eu consigo identificar, por exemplo, aqui, em Antonina, uma deficiência, não está abrindo os dados, mas depois eu retorno lá. Em Antonina, o que eu verifiquei? Por meio da plataforma atuação. Há muitas crianças fora da escola, né? Estando elas fora da escola, aqui, ó, voltou. Olha, em Antonina, por exemplo, esse aqui é de 2018, haviam matriculados em creche 89 crianças.
a estimativa de crianças de 0 a 3 anos era de 1.039. Ou seja, em 2018, 950 crianças estavam fora de creches, não eram matriculadas em creches CMEIs. Ou seja, somente 8,57% da população escolar de 0 a 3 anos estava matriculada e frequentando creches CMEIs. Então, vejam que é um número muito baixo, né? E é um campo de atuação muito vasto para o promotor de justiça nesse sentido. Então, a plataforma Atuação, ela consegue direcionar o promotor de justiça para o desenvolvimento de trabalhos nesse sentido. Para a elaboração, por exemplo, de negociação, né? Fomentar a negociação com o promotor de justiça, uma vez identificado esses dados baixíssimos, como é, por exemplo, a comarca de Antonina, pode-se iniciar, então, uma negociação com o executivo a fim de regularizar a construção de CMEIs, creches, né? Ou mesmo, se há essas, negociar o aumento do número de vagas. Então, é na busca dessas soluções autocompositivas, que a doutora Sâmia tanto fomenta, né, que tem-se resultados mais céleres e eficazes. E você, uma vez indo para uma mesa de negociação com o poder público, munidos desses dados que a plataforma Atuação nos disponibiliza, ele alavanca sobremaneira um potencial de acordo, porque você tem aquele potencial de negociação, né? Uma vez que você conhece os dados e tem, então, essa possibilidade de demonstrar para o gestor quando precisa ou não dessa atuação executiva. Como já mencionado pelos colegas, não é que o promotor de justiça vai se sobrepor, fazer as vezes do executivo, de forma alguma, mas é articular junto ao gestor, ao poder executivo, essa necessidade, né, de implantação dessa política pública que aquela comunidade está necessitando. E além do CMEIs, essa questão do CMEIs, a plataforma tem várias outras informações para auxiliar a atuação, como é a questão da evasão escolar, que o Júlio tão bem desenvolveu no projeto que ele trabalha na comarca. Então, assim, na evasão escolar também, você verificando os dados da quantidade de crianças e adolescentes fora da escola, dá para se desenvolver trabalhos como reuniões, seminários e outros projetos para fomentar o retorno dessas crianças e adolescentes para a sala de aula. Então, eu vejo que essas, então, são algumas ações proativas que a promotora e o promotor de justiça podem desenvolver na comarca, embasados nos indicadores da plataforma Atuação. Obrigado, Dalva. A gente encerrou essa primeira rodada e eu quero voltar de novo lá para o Paulo. Paulo, muitas vezes a ideia de justiça está ligada à democracia, Estado de Direito e direitos humanos. Você, na primeira fala, falou sobre racismo, falou sobre movimentos sociais. A gente sabe que o Ministério Público, na conversa com o Timothy, tem uma atuação política e que ele deve atuar preferencialmente em favor dos mais vulneráveis, daqueles que estão invisíveis na sociedade. E daí a minha pergunta, Paulo, como que nós podemos dialogar com os movimentos sociais? Como que nós podemos colocar o tema dos direitos humanos na pauta da atuação do promotor de justiça? Deixa eu falar bom dia para a Sâmia, parabenizá-la pela iniciativa, já tinha enaltecido o papel da Subplana na pessoa da excelente, da incansável Denise também, né? Então, parabenizo você também, lógico. Dentro, Cambi, até da fala da própria Sâmia, do seu trabalho de dissertação, onde ela fala da questão da articulação, ser promotor é ser articulador social. Então, já naquela época, ela já estava concebendo uma atuação proativa do Ministério Público, né? Para o promotor de justiça ser um articulador social, ele já tem que incorporar essa atuação proativa, né? Então, por que eu digo isso? Essa interação social que deve haver entre o Ministério Público e a sociedade, os movimentos sociais, implica, evidentemente, nesse papel de articulador social, né? A própria Dalva mencionou essa questão da importância do trabalho em rede.
nós, operadores do direito, a nossa formação, é por isso que é importante esse trabalho com o serviço social, com a psicologia e com outros segmentos, para que nós possamos também trabalhar mais em conjunto. Hoje nós temos uma equipe, né? O que era impensável no passado, hoje, felizmente, nós temos uma equipe, podemos trabalhar com essa equipe, né? Esse trabalho em conjunto, ele já começa dentro do Ministério Público, né? E, portanto, essa questão da interação com a sociedade, ela se faz imprescindível, né? Não há mais lugar para que o Ministério Público atue isoladamente, né? Isso que a Dalva e o Júlio, o Timothy fazem nas suas comarcas, quando chegam nas suas comarcas, o Julinho já não tanto, porque já está há 20 anos lá, né, Julinho? Você já conhece mais a sua realidade. Mas se você ter um ponto de partida, como vocês estão dizendo, dessa plataforma atuação, com os dados socioeconômicos, é um ponto de partida fantástico. Agora, quem vai trazer informações, quem vai trazer os conhecimentos que você deve adquirir sobre a sociedade é a própria sociedade. Então, é por isso que essa interação com os movimentos sociais, ela é imprescindível para que a nossa atuação ela seja mais resolutiva. Mas eu acho importante também, e nós temos colegas assistindo, que essa relação essa interação com a sociedade, ela seja seja uma relação horizontal, que não seja uma relação vertical, que é evidente que o promotor ele vai ser autoridade em todos os momentos da sua atuação, né? Até na vida particular, pessoal, ele não deixa de ser autoridade, temos que dar exemplos, vocês sabem nos maus exemplos que podem eventualmente ocorrer. Mas é muito importante que essa relação ela seja horizontal, que nós não nos situemos numa posição de superioridade às lideranças comunitárias, que nós fiquemos no mesmo nível, e onde devemos estar mesmo, porque é uma troca de aprendizagem, nós temos que aprender muito com as lideranças, né? Porque, na realidade, foi o Julinho que mencionou essa questão, então vamos... o que é prioridade para mim, muitas vezes não é prioridade, né, Julinho, para a comunidade, né? Eu tenho a plataforma com os dados socioeconômicos, eu tenho já um ponto de partida. Quem vai definir o que é prioridade é o promotor de justiça em construção com a comunidade, né? Eu sempre digo o seguinte, que não há gestor público que goste da judicialização contra ele. Eu não conheço, nunca me deparei com um gestor público que gostasse de uma judicialização, não é? Eu sempre digo que você pode, com a comunidade e com o gestor público, você pode... fica difícil, às vezes, você estabelecer um percentual, mas dentro das áreas que nós mencionamos, a saúde, da educação, da ciência social, da infância e juventude, na área do meio ambiente, dos idosos, você pode atingir pelo menos 80% de resolutividade. Isso é fundamental. Eu conversando com vocês, me dá uma vontade de ser promotor novamente. Eu acho que eu vou voltar, viu, Sâmia? Eu acho que eu vou ter uma comarca com essa plataforma. Com as, não digo facilidades, porque os problemas também se tornaram mais complexos, né? Muito mais complexos. Então, é por isso que essa interação e essa convivência com a comunidade é fundamental, né? É fundamental. O respeito a essas experiências, não é? Porque essa atuação preventiva do Ministério Público, ela é fundamental. Eu sempre digo que quando você judicializa, eu brincava, porque nós não podemos esquecer, e vocês já devem ter
passado por isso, da cobrança que a própria sociedade apresenta ao Ministério Público, Cambi, em relação à judicialização. As lideranças nos procuram, órgãos de imprensa nos procuram, e a primeira indagação: o senhor não vai entrar com uma ação contra o prefeito? O senhor não vai entrar com uma demanda judicial, etc.? Eu falei, não, calma. Nós temos que percorrer um longo caminho para até nós chegarmos nessa judicialização. E esse caminho é muito gratificante. Mas eu volto àquela minha fala inicial. O promotor de justiça, ele tem que mudar a postura dele, né? Ele tem que se inserir dentro de uma realidade que muitas vezes e sempre é prejudicial para os negros. Ela é violenta contra as mulheres, ela é violentíssima contra o segmento LGBT, enfim. O promotor ele tem que estar consciente disso e tem que estar essa postura proativa tem que levá-lo a querer mudar. Agora, mudar essa realidade sem a participação da comunidade não há como, se torna inviável, e é por isso que ele tem que buscar essa interação diuturnamente. Julinho, o Paulo está dizendo que a gente tem que mudar a postura, né? A Dalva acabou de dizer que chegou em Antonina, abriu plataforma atuação, está conhecendo a realidade e está pensando como ela vai atuar de forma proativa, de forma extrajudicial. Você está aí há 17 anos, você falou que está entre substituto e tal, 20 anos que você se identifica com essa comunidade. Como é que o promotor, e o que você diria para os colegas que estão querendo fazer um vínculo mais forte com a sua comunidade, como é que você estabelece essa comunicação de forma mais horizontal com a sociedade, para que você possa, a partir dos indicadores sociais e econômicos, mas principalmente por essa forma de agir, de comunicar, poder apresentar um resultado melhor na defesa dos interesses difusos, coletivos, e, eventualmente, daqueles individuais indisponíveis. Como é que você atua, Julinho, para isso? Veja lá, Cambi. Bom, em primeiro lugar, um bom dia para a Sâmia, né, que também nos honra com a presença, precursora de todo esse movimento importantíssimo dentro do Ministério Público do Estado do Paraná, que, a meu ver, é um MP de vanguarda, justamente por este olhar sempre muito forte, social, envolvimento comunitário, etc. Aquilo que eu havia falado para você, né, Cambi? A chance de êxito de uma ação, você deixando teu gabinete, ela é muito maior. Nesse envolvimento com a comunidade, até eu trouxe aqui, eu pensei em vestir, mas não, a gente fez até criou até um layout, assim, nesses envolvimentos que a gente faz, o timbre do MP, né, promotorias de justiça de União da Vitória, veja, não pus terceira, promotorias, né, nós representamos o Ministério Público aqui. Em todos esses eventos com a comunidade que nós fazemos, a gente também tem que além de ter fácil acesso, saber a que órgão nós fazemos parte. Nessa perspectiva, então, a imprensa revela-se uma tremenda parceira, porque se você, por exemplo, que nem a gente fala aqui estava falando da questão do trabalho da evasão escolar, né? Uma coisa é você dar uma palestra numa escola para 300 alunos, ou que nem eu, acho que o maior número de pessoas que eu debati o tema evasão com comunidade foi em Bituruna, que foram quase 900 pessoas no evento. Mas se a gente trouxer esse debate, por exemplo, para a rádio local, para a TV local, a gente atinge um número de pessoas muito maior. E é interessante, especialmente a mídia local, o quanto eles querem divulgar notícias alusivas à nossa região. Foi assim, por exemplo, até nessa proposta, né? Aqui em União da Vitória nós temos lá o
uma TV educativa local, TV 1000, conhecida, que a gente jogou para eles a ideia, pô, nós vamos começar a trabalhar aí na área da evasão escolar, mas a gente precisa debater isso com a comunidade. Como é que, será que vocês não podem fazer pelo menos uma reportagem ajudando, etc, tal? O pessoal, vamos ver. Final da história, 6 meses depois eles tinham feito um documentário sobre evasão, veja, é até dividido em módulos, foram distribuídos gratuitamente para todas as escolas, passava na TV. Então, assim, essa aproximação com a comunidade, ela é interessante, porque você se sente, que nem o Paulo falou, mais promotor de chegar, de ouvir com uma comunidade, entendeu? De abrir o espaço. Lógico que também parte de nós esta acessibilidade no sentido de nos tornarmos mais acessíveis. E eu cito o meu exemplo mesmo. Logo que eu entrei no Ministério Público, enquanto era ainda promotor substituto, vinha o pessoal da imprensa, vinha o pessoal querendo fazer contato, vinha querer saber de casos, de situações, e eu era extremamente arredio. Eu sempre, até quase que a regra, eu respondia, não, você procure lá o setor de imprensa do Ministério Público, vá conversar lá com eles que têm para dizer, eu me manifesto no processo. Mas quando eu enveredei daí para a área da infância, diria eu que se tornou até uma obrigação de minha parte mudar completamente esse jeito de ver e de agir, de sair do gabinete, de buscar a parceria da imprensa, de buscar a parceria com os órgãos sociais e públicos, e aí é uma questão muito interessante que é a chave, veja, é que nem eu brinco lá para o pessoal que me conhece, sabe que eu até assim sou um cara mais à vontade para trabalhar, põe uma blusa, terno assim, só em eventos muito especiais, tanto que se você me vê andando na rua, você não me dá 5 centavos, eu brinco, dependendo do dia, até quando eu estou sem fazer a barba. Isso também não deixa de ser, veja, uma forma de se tornar mais próximo da comunidade. Aquele cidadão que vem, às vezes, andando 20 quilômetros até o fórum, no sol a pino, ele entra na sala e vê, de repente, uma pessoa vestida impecavelmente, ele também se sente constrangido. Por quê? Porque ele já tomou tanta porta fechada na cara que ele mesmo, por vezes, acaba internalizando que é um subcidadão, que quem se veste melhor que ele é maior que ele, quando na realidade é uma grande besteira. Então eu acredito também que até às vezes a forma da gente se portar, lógico, em determinados locais, em determinados eventos, até mesmo este jeito, ele também interfere na proximidade com a população, sabe, Cami? Então, eu diria assim, é um conjunto de fatores que acabam nos obrigando a sair dos nossos gabinetes para, volto a dizer, não só para tornar mais efetiva a nossa ação, mas principalmente mais resolutiva, eu digo aqui, em rapidez de resolução dos problemas. E finalizo falando o que o Paulo falou, o que você falou, o que o Murilo de Giacomo sempre fala, que a Sandra explorou na tese de mestrado, essa visibilidade social que o nosso cargo nos propicia. É extremamente importante, e isso eu senti ao longo do tempo, para agregar as pessoas, sabe? Para trazer as pessoas para um trabalho conjunto. Cito da evasão escolar e tantos outros, mas o promotor participando do evento, querendo trazer as pessoas consigo para montarem projetos, trabalhos, essa visibilidade, eu diria eu até, e respeito social, por que não, que nós temos, também tem um poder de agregar pessoas para que seja canalizada num determinado assunto, seja na questão das vagas em creche, saúde pública, educação, enfim, nos mais variados temas. Eu acredito, sim,
que isso também é um poder que nós temos e que tem que ser muito mais explorado. Uma saída de um gabinete, às vezes, um telefonema, um olho a olho com um gestor público, uma pessoa, um convite, sabe, para ele participar, acaba mudando um programa, um projeto de governo no âmbito do teu município. Então, é bastante interessante esse envolvimento, essa visibilidade que nós temos que explorar. E só para finalizar, já que estamos falando também da plataforma do MP Atuação, eu que sempre também procurei ter um pouco mais de acesso aos dados da minha comunidade, né? Antes de todo esse sistema, era danado, você ia lá no pr.gov, acessava o município, daí via o número de habitantes, daí ia no outro lugar o IDH, daí saía correndo atrás dos cadernos do IPARDES lá para tentar ler e compreender melhor a tua realidade. Você encontra tudo isso hoje, em poucos cliques, você tem essa informação diretamente ofertada pelo Ministério Público. Então, isso daí poupa um tempo danado que a gente antes tinha que correr atrás de informações e uma compilação de dados absolutamente sensacional para essa proposta de trabalho. Eu acho que era isso. Muito bem, Júlio. Eu quero voltar para a Sâmia. Sâmia, falar um pouquinho mais sobre a atuação estratégica do Ministério Público. Nós somos 207 milhões de habitantes, 210 milhões de habitantes no Brasil, pouco mais de 13 mil membros do Ministério Público. Nós sabemos que a mesa do promotor de justiça, da promotora de justiça, está sempre lotada, tem muito trabalho na atuação do Ministério Público, daí a necessidade de uma atuação estratégica, de uma atuação prioritária, né? Às vezes a gente conversa com integrantes do Ministério Público Federal e fala, não, eu não atendo o público, eu não cuido de demandas individuais. E em estados como o nosso, no Paraná, nós não temos a capilaridade da Defensoria Pública e muitas vezes precisamos, como disse o Júlio, a população encontra no Ministério Público o único lugar para poder ter um acesso à justiça. Então, como você vê essa atuação estratégica do Ministério Público para evitar essa judicialização que o Paulo falou, para tentar dar uma tutela coletiva a demandas que se repetem, e em que medida a autocomposição, e aqui dentro talvez a negociação, pode ser um instrumento útil para que o Ministério Público otimize o tempo e atue de forma mais estratégica. Obrigada, Cambi. Eu diria assim, nós sempre fomos conhecidos pelo termo fiscais, né? Fiscais, antes éramos chamados de fiscais da lei, depois, agora, a partir do novo CPC, fiscais da ordem jurídica, né? E assim, qual é o papel de um fiscal? O papel de um fiscal é ficar esperando alguém vir chamar para fiscalização, né? Então, eu acho que nós, um bom tempo, quer dizer, existe esses dias, por exemplo, eu precisei, né, de uma, vamos dizer assim, da atuação de fiscalização do município, né? E eu percebi que sim, meio comum achar que o fiscal tem que esperar que você vá lá reclamar, protocoliza primeiro, né? E eu acho que, estrategicamente, uma atuação que provê, né, um corpo de agentes, que são agentes de transformação social, e que nós queremos que tenham uma atuação proativa, embora o Paulo falou, né, o papel do articulador pressupõe a proatividade, é que nós não víamos dessa forma. Nós ainda ficamos um bom tempo podendo assumir essa articulação social, esperando o reclamo da comunidade. E aí é que está o nosso erro, né? Porque quando você fica esperando muito alguém reclamar, você fica, nesse momento que nós vivemos hoje, você vê a coisa crescer
e ela se tornar cada vez mais complexa, né? Hoje em dia, para você ter um salto de algo que está mais ou menos complicado para algo ficar muito complicado, não precisa muito, né? É um pequeno tempo. Então, a atuação estratégica, ela é importante quando nós temos, por exemplo, um corpo funcional dentro do Ministério Público, recolhendo dados, munindo, mostrando, como disse a Denise no começo, como mostrou a Dalva, né? Como é que você pode usar esses dados? Então, isso é parte importante, vamos dizer assim, de uma preparação de atuação. Você tem tudo ali, né? Tem tudo ali para não ficar esperando. Por quê? Porque existem pessoas e pessoas na comunidade. Existem gestores e gestores nos respectivos municípios. Tem aqueles que não enxergam porque não sabem ver. Tem aqueles que não enxergam porque não querem ver. E tem aqueles que são os péssimos gestores por N razões, péssimos até de não querer fazer, de estar preocupado com coisas que deem mais rendimento político. Mas existem aqueles que não sabem, que não estão bem orientados, né? Aqueles que você... Então, aí é que é importante a articulação. É fazer a pessoa ver que ela está agindo errado, quando poderia agir certo, e juntar isso, inclusive, com uma boa ação política local, bom rendimento político para ele. Porque tem gente que não chega nem nesse nível de compreensão. É triste falar, mas existe, né? Não existe só o mau gestor, que é o gestor ímprobo, aquele que quer burlar tudo, né? Aquele que não sabe fazer mesmo, né? Então, para isso, o papel de um Ministério Público proativo, aquele que conhece os dados, conhece o orçamento público, conhece, então aí ele consegue ter uma comunicação com esse gestor, né? No sentido de, vamos dizer assim, de zerar um espaço de naturalização. Isso que é importante, porque às vezes a pessoa da comunidade, o próprio gestor, naturaliza, eu não faço porque eu não posso fazer, não tem condição, né? Eu aqui tenho, os meus recursos são pequenos, eu aquilo, nunca conseguiram, se conseguiram fazer nada, não sou eu que vou conseguir fazer. Não, não é assim, né? Não é assim, porque tem um espaço para criatividade, tem um espaço para articulação de rede, tem um espaço para contar com a ajuda, inclusive do Ministério Público, fazendo, vamos dizer assim, negociações até junto com o governo do Estado. Tem vários espaços hoje em dia, né? Tem recursos que as pessoas não sabem buscar, né? Na administração pública, fora da administração pública. Então, é um espaço grandioso estrategicamente. Se o promotor de justiça, se a promotora de justiça estiverem prestando mais atenção e quiserem se juntar às prioridades elencadas pelo planejamento da instituição, por exemplo, é meio caminho andado. Por que não se faz isso? Por que se tem tanto receio, vamos dizer assim, de vulneração, né, da autonomia funcional para uma instituição que está fazendo tudo é para o bem da sociedade. O promotor existe para o bem da sociedade. Então, eu penso nessa perspectiva, Tânia. Não sei se respondi. Muito bem, Sâmia. A gente já está quase chegando ao final do programa, mas ainda dá tempo da gente completar essa segunda volta com uma pergunta para o Timothy e outra pergunta para a Dalva. Eu vou aproveitar, Timothy, o gancho que a doutora Mônica Luizzi nos dá aqui numa pergunta sobre atendimento ao público e trazer essa questão para você. De que forma a atuação proativa do Ministério Público no atendimento ao público pode auxiliar na promoção dos direitos? A gente sabe que você tem um trabalho junto às comunidades tradicionais e que isso não chegou ao teu gabinete. Você proativamente foi atrás dessa questão. Como é que você trabalhou nesses casos e qual é a orientação que você dá a partir da sua experiência para outros colegas poderem, a partir da proatividade, da atuação extrajudicial, identificar demandas e poder fazer aquilo que a Sâmia acabou de dizer, né? Antecipar questões que deveriam chegar na promotoria e muitas vezes não chegam,
ou quando chegam de forma individualizada, para que, por meio da tutela coletiva, por meio da negociação, por meio do fomento de políticas públicas, o Ministério Público poder atuar, Timóteo? Eduardo, eu diria que existem basicamente 3 pontos, pilares, por assim dizer, que podem ajudar o promotor da justiça a identificar essas demandas da comunidade. Primeiro, quando ele chega na comarca, já vai existir uma demanda judicializada em que ele pode identificar, por exemplo, o alto número de ações penais contra mulheres por violência doméstica. Em seguida, além da demanda já judicializada, a plataforma Atuação fornece esses dados são muito importantes para fazer uma interpretação conjunta com as demandas que existem já judicializadas não só pelo Ministério Público, mas pela própria sociedade. E também o atendimento ao público fora do gabinete, né, descentralizado nos rincões da comarca, sejam nos distritos ou nos municípios que não compõem a cidade onde fica o Fórum da Justiça. A partir dessa perspectiva, eu gostaria de narrar 2 exemplos que eu tive sucesso, até 3 exemplos. Um deles foi envolvendo as comunidades tradicionais em Santa Helena. Foi realizada uma visita a essas comunidades tradicionais e havia um sério problema envolvendo violência doméstica e alcoolismo com uma dessas comunidades tradicionais, aqui eu falo de indígenas. E a partir daí a gente se organizou lá, o cacique pediu uma palestra para o Ministério Público, nem daria tempo, mas a gente, por conta da volta para a comarca, mas a gente deu um jeito e 2, 3 meses depois eu recebi um áudio do cacique demonstrando que praticamente havia tido uma taxa de sucesso de 100% na erradicação da violência doméstica e do uso de álcool e drogas naquela comunidade tradicional. E aí é o que a doutora Sâmia bem disse, muitas vezes a gente precisa fornecer um pouco de luz ali onde só há sombras, para que as pessoas depois possam seguir adiante sem necessariamente a interferência do Ministério Público. O Ministério Público ser ali um indutor, ser uma pessoa que impulsiona essas questões. E agora eu queria dar 2 exemplos que ocorreram comigo na minha comarca mesmo, um envolvendo violência doméstica contra a mulher e o outro envolvendo pessoas com deficiência. Em relação à violência de gênero contra a mulher, quando eu cheguei na comarca, eu fiquei muito assustado com o número de inquéritos policiais envolvendo casos à luz da Lei Maria da Penha, com o número de demandas já judicializadas. Enfim, eu achei um número muito exacerbado para o tamanho da comarca, em que pese todos nós saibamos que a violência doméstica é um mal aí que assola todo o país e está, infelizmente, inclusive, crescendo durante a pandemia. A partir daí eu me questionei o que eu posso fazer com os dados da plataforma Atuação e com esses dados que eu tenho da Promotoria de Justiça, seja no judicial ou seja nos inquéritos policiais, para mudar um pouco essa realidade. Então foram feitas 3 audiências públicas na comarca, 2, perdão, e foi fomentada a criação de 2 conselhos municipais dos direitos das mulheres. E como a doutora Sâmia falou agora há pouco, tem essa questão de muitas vezes os municípios eles não sabem que eles podem receber uma verba se eles estiverem com esses órgãos em funcionamento, se existe uma política pública efetiva, enfim, foram fomentadas mediante audiências públicas propostas pelo Ministério Público a criação desses conselhos. Os conselhos foram implementados, então hoje os 3 municípios da comarca têm 3 conselhos municipais de direitos das mulheres e, além disso, foram fomentados antes de virar lei, porque agora durante a pandemia isso foi incrementado na Lei Maria da Penha, a criação de 3 grupos de justiça restaurativa para homens autores de violência doméstica. E por incrível que pareça, Cambi, aqui na comarca de Campina da Lagoa, nós temos um índice de sucesso desses grupos de praticamente 100%. Apenas um homem reincidiu após frequentar essas palestras, que são conduzidas pelo promotor junto com a assistência social. De um número de aproximadamente 90 homens, um único homem reincidiu em matéria de violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, é claro que o promotor só vai conseguir realizar esse tipo de demanda se ele sair do gabinete, se ele realizar audiências públicas. E aqui, fazendo um pequeno parênteses, a minha primeira audiência pública eu fiz a convite do Júlio, junto com ele, e eu cometi um erro crasso. Eu cheguei em União da Vitória para fazer audiência com o Júlio, estava o Júlio de camiseta, calça jeans e tênis, e eu de terno e gravata. Eu pensei, olha, tem uma coisa errada, ou eu estou errado ou ele está errado. E depois eu fui descobrir que eu que estava errado, porque a gente acaba criando, como o Júlio disse, uma barreira que não é necessária para a população, e a partir daí, depois, outras audiências públicas que eu fiz com ele, inclusive fiz com camiseta, jeans, para ficar mais à vontade com a população. E o segundo exemplo, para finalizar, que também se tratou de uma atuação proativa, ao meu ver,
foi um exemplo envolvendo acessibilidade no município de Campina da Lagoa, e que eu também fiz essa prática transformadora, né, quando substituto em São Mateus do Sul. Eu verifiquei na plataforma Atuação que havia uma considerável número de pessoas com deficiência na cidade. Depois fiz algumas visitas à APAI da cidade, seja em São Mateus do Sul, seja em Campina da Lagoa, e verifiquei que realmente esse número era verdadeiro e que, claro, que as pessoas com deficiência não estão só na APAI, mas a gente tem a incumbência legal e constitucional de visitar essas entidades também, e que muitos haviam a dificuldade de locomoção. E a partir daí, eu comecei a perceber que a cidade era pouco acessível, principalmente as rampas de acessibilidade quebradas, as prefeituras não haviam acesso para pessoas com cadeirantes, pessoas com deficiência locomotora. E eu pensei, vou fazer uma maluquice aqui, peguei a minha equipe um dia, a gente fotografou toda a cidade, todos os pontos que não tinham acessibilidade, e fiz uma recomendação com o prefeito com todas as fotos, e disse o seguinte, inclusive esse promotor de justiça, foi ele que retirou as fotos, então ele está ciente de que essa demanda existe, que essa situação dessa forma, e hoje a cidade de Campina da Lagoa e São Mateus do Sul também passou a ser, eu não digo uma cidade 100% acessível, porque a gente tem os limites orçamentários, toda essa situação do Brasil ser um país de terceiro mundo, mas uma cidade muito mais acessível, seja em matéria de rampas de acessibilidade nas prefeituras, nas ruas, caixas prioritárias nos supermercados para idosos, pessoas com deficiência, mulheres com criança de colo e grávidas, vagas para estacionamento para esses grupos vulneráveis perto de banco, em postos de saúde com mais de 3, 4 vagas para estacionamento. Então, às vezes, é necessário que o promotor realmente saia do gabinete a partir dos dados que ele pega da plataforma Atuação e de outras experiências que chegam através do atendimento ao público descentralizado e realize essas práticas que realmente não é falar da boca para fora, elas transformam mesmo socialmente a localidade onde o promotor de justiça está inserido. E, para finalizar, eu diria que o membro do Ministério Público do Paraná ele tem diversos exemplos de bons promotores e procuradores que atuam e atuaram nessa perspectiva, desde lá do MP Social com o Dr. Marcos Fauler, Dr. Olímpia, doutora Sâmia, doutora Mônica, Dr. Paulo, os procuradores, até outros promotores de justiça que atuam forte, como o Júlio, a Dalva, a Cristiane de Palotina. Enfim, então, essas práticas a gente pode sempre reproduzir as práticas que colegas mais antigos já fizeram em suas comarcas e que já funcionaram, que deram um resultado positivo. Muito bem, Timóteo, você lembrou de alguns casos, eu me lembro do Júlio sempre fala sobre isso, porque na comarca dele acho que são 5 municípios, né, Júlio? 5 municípios e a justiça, 6 municípios, é um dos maiores do estado, então o Júlio pega o juiz, muitas vezes vão fazer audiência lá no município que está distante ali, muitos quilômetros da sede do Ministério Público. E essa pergunta eu também faço para você, Dalva, você também tem algumas experiências importantes no atendimento descentralizado ao público e em ações envolvendo a comunidade, como audiências públicas. Então, de que forma você tem atuado e de que modo ferramentas como a plataforma Atuação podem auxiliar nessa atuação proativa do Ministério Público, Dalva? Nesse tema de atendimento ao público, a plataforma também, por meio dos indicadores municipais, ela auxilia muito na identificação tanto do número populacional, identificar se a população é predominante urbana ou rural, e também a dimensão da comarca. Então, todos esses dados estão aí inclusos na plataforma Atuação. E uma vez analisando a situação da comarca, por exemplo, uma comarca com vários municípios, como é a comarca do Júlio, né? Como é comarcas nas quais eu passei, Cidade Gaúcha, Laranjeiras do Sul, que são vários municípios que compõem a comarca, ou mesmo no município, com uma grande extensão territorial, como é Morretes, que também possui uma população predominante rural. É fato que a população mais distante da sede da promotoria, ela não terá esse acesso ao atendimento ao público, por diversos fatores, seja financeiro, seja territorial mesmo, né? Uma pessoa que mora a 20, 30 quilômetros da sede da promotoria e não tem muitas vezes sequer condições financeiras para pagar um ônibus, de que forma ela vai comparecer na promotoria de justiça para um atendimento? É muito difícil. Então, a plataforma nos auxilia nesse sentido, de identificar qual que é a condição daquela comarca. Por exemplo, também,
identificando na plataforma uma cidade com desenvolvimento econômico baixo, com grandes vulnerabilidades, essa população também terá difícil acesso. Muitas vezes nem sabe que existe a promotoria de justiça, que existe o promotor ou promotora de justiça que pode auxiliá-lo nas suas questões. Então, assim, uma vez identificando esses fatores, torna-se imprescindível, ao meu ver, a implantação do projeto de atendimento ao público na forma descentralizada, né? De formas que todos possam, então, ter acesso ao promotor de justiça. E aqui, eu aproveito a fala da doutora Sânia para destacar que o atendimento ao público descentralizado, ele é também um projeto estratégico do Ministério Público, né? E não por acaso ele é um projeto estratégico, assim como os demais são projetos estratégicos, porque tem uma importância fundamental na atuação institucional. Mas o atendimento ao público, na forma descentralizada e itinerante, ele faz toda a diferença na comarca. E é impressionante como o número de pessoas atendidas aumenta quando instaura-se esse atendimento ao público. Os números, assim, crescem 200%, 300%, de um mês para o outro. É bem significativo. E como o Júlio já falou, a comunidade, você realizando atendimento ao público, no local, na moradia dele, naquela comunidade, ele se sente mais à vontade, mais próximo do promotor de justiça, mais confiante, né? É aquela história que o Timothy falou, vamos tirar o terno e a gravata, né? Salto alto, no caso dos promotores, colocar um tênisinho, uma calça jeans, isso aproxima, né? Ele se sente igual, porque muitas vezes, nas comarcas mais carentes, as comunidades mais carentes, elas têm um certo receio de falar com o promotor de justiça, né? Pensam, não sei nem como eu vou falar. Então, essa proximidade, sair do gabinete, ir até a localidade na qual a população precisa ser atendida, faz com que a pessoa se sente mais segura, mais confiante, exponha, então, as suas vulnerabilidades. E eu destaco aqui que essa questão de atendimento descentralizado também tem um foco no efeito coletivo do atendimento. Até a pergunta da doutora Mônica aqui complementa essa fala. Nos atendimentos, por vezes, nós atendemos pessoas individualizadas, mas identificamos que aquele atendimento não diz respeito só ao João ou só a Maria, mas sim a toda aquela comunidade, a toda aquela região. Então, o promotor de justiça tem essa possibilidade de identificar com um ou outro atendimento que aquele problema, aquela problematização pertence a toda uma coletividade e realizar, assim, então, um trabalho, principalmente na forma extrajudicial, de superação dessa problemática. E eu aproveito aqui a fala para falar que, além dos indicadores sociais da plataforma de atuação, no que tange ao atendimento ao público, temos o apoio da Coordenadoria Estadual de Atendimento ao Público, coordenada atualmente pela doutora Mônica Azevedo, que também nos dá um grande suporte na implantação desse projeto. Então, eu vejo, assim, que é imprescindível para o promotor de justiça, nessas comarcas com grandes vulnerabilidades, comarcas extensas, comarcas com muitos municípios, realizar esse atendimento, essa aproximação com a comunidade, ouvir o que a comunidade quer, né? Ouvir o que a comunidade precisa do Ministério Público. E além do quesito atendimento ao público na forma descentralizado, a plataforma também auxilia demonstrando outras vulnerabilidades da comunidade. Vulnerabilidades essas que podem ser identificadas para a realização, então, desse trabalho primordial e muito importante que é esse trabalho comunitário, essa aproximação com a comunidade, seja realizando escuta social, seja realizando reuniões, audiências públicas, ou mesmo projetos pontuais em uma comunidade ou outra. O importante é buscar sempre essa aproximação, buscar sempre a efetivação dos direitos e a implantação de políticas públicas, para fazer, então, essa resolutividade necessária do Ministério Público. E aqui, no que fala-se em políticas públicas, cabe ressaltar a fala do promotor de justiça Eduardo Ferreira Valério, na semana passada, né, quando ele fala que política pública é um ato complexo e se constitui de diversas etapas. E eu identifico uma dessas etapas como a necessidade de ouvir a comunidade, e ouvir de forma qualificada, porque somos realmente, muitas vezes, a última esperança dessa comunidade, né? Então, ouvi-la de forma ativa, com calma, realmente entender o que aquela comunidade precisa, também faz parte da nossa atribuição institucional.
essa necessidade do que a comarca precisa naquele momento, o que muitas vezes não coincide com o que nós, agentes públicos, entendemos ser devidos. Por vezes, já passei por essa experiência de chegar numa comunidade e achar que eu conseguiria resolver o problema com resolvendo isso ou aquilo. E ouvir da comunidade, não, eu nem quero tudo isso, eu quero menos. O que eu quero é isso, e isso vai suprir a minha necessidade. Então, ouvir a comunidade ativamente e conseguir ler, identificar o que a comunidade precisa naquele momento, tem sim um diferencial na atuação institucional, né? Saber da estrutura da comarca, então, ouvir a comunidade, saber os indicadores sociais, é muito importante para essa atuação comunitária, né? Para essa participação colaborativa da comunidade. Eu vejo que a participação colaborativa da comunidade na atuação do Ministério Público perfaz-se, sim, no verdadeiro exercício da democracia participativa. O Ministério Público não é feito só por promotor de justiça, só pela sua equipe. Ele representa a sociedade deve, sim, fazer parte da nossa atuação institucional. Eu comecei com a Denise e quero terminar com a Denise, ouvindo a Denise agora no final. Denise, a gente sabe que aqueles promotores que conseguem melhores resultados são aqueles que trabalham com estratégia, né? Porque a gente conhece a promotoria, a gente pega um inquérito, termina ele e começa outro. Depois tem outro, e não tem fim aquilo. A gente usa sempre aquela expressão de enxugar gelo, né? O trabalho é enorme. Mas se você não reflete sobre as causas daquela violência, por exemplo, da violência doméstica, para, como disse o Timothy, fazer um grupo de reflexão, como tem lá em Palotina, para fazer com que aqueles agressores não voltem a reincidir, se você não tem um projeto nessa área, você vai continuar tratando os inquéritos e as ações penais da mesma forma. Então, o que você, Denise, que coordena essa importantíssima pasta no Ministério Público, que são os projetos estratégicos, diria para esse promotor que vê os projetos estratégicos como uma mera formalidade? A doutora Sâmia pediu, está aqui, ó, eu tô encaminhando o projeto, né? O que você diria para esse promotor, para sensibilizá-lo sobre a importância de tirar um pouco do seu tempo e organizar pelo menos uma questão prioritária na sua comunidade para conseguir, a exemplo do que disse a Dalva, o Paulo, o Júlio, o Timothy, resultados mais efetivos em prol da defesa da sociedade? Acho que não é o que eu diria, né? Os promotores e Paulo, procurador, doutora Sâmia, que me antecederam, já falaram o que fazer. Na verdade, a ideia é que a gente possa usar o planejamento como uma forma de organização, né? Planejada, qualificada, estruturada e continuada das nossas ações. Então, o nosso sonho de consumo é que o promotor pudesse ter na sua mesa, né, esse conjunto de dados em que ele verifique a demanda da sociedade, por um lado, né, o que chega efetivamente para ele, o que não chega, mas que os dados demonstram e sinalizam, né, essa necessidade de procura, esse contato que o Paulo tão enfatiza e que a gente, né, referenda com os movimentos sociais, com as instituições não governamentais, com o próprio poder público, que é um conjunto de experiências que já foram colocadas aqui e que deram bons resultados, e que ele também avalie quais os procedimentos judiciais e extrajudiciais que ele está desenvolvendo. Então, que ele tenha um panorama, né, de toda a sua realidade ali naquela determinada promotoria, e em cima dessa realidade se organize, seja, né, proativo no sentido de identificar aquilo que seria prioritário, que é causa estruturante, né, das demandas judiciais, e que poderiam ser evitados numa atuação extrajudicial com maior resolutividade, como o time já demonstrou, né? Você faz um grupo de atendimento, você faz uma visita numa comunidade indígena e você altera aquela realidade, a Dalva falou, o Julinho falou, enfim, todo mundo. E, portanto, agora, né, com esse novo momento do planejamento estratégico, o que a gente pretende é exatamente isso. Foi colocado para os promotores um conjunto de diretrizes e ações que são prioritárias para a intervenção em função de um diagnóstico que foi feito, né,
junto com os CAOPs, com o CAEX, com a coordenação de atendimento ao público, para identificar essas necessidades de cada localidade. A partir daí, da realidade local, né, nós vamos estar agora também no mês até o final de agosto, lançando os planos setoriais, e o plano setorial é para o promotor dizer, olha, eu vou me vincular a essa ação prioritária, porque isso tem relação direta com a realidade do meu município. E esse vincular é realmente fazer um tique num formulário que ele vai receber, porque depois, todo o resto do levantamento, nós vamos fazer em cima dos procedimentos judiciais e extrajudiciais que o promotor vai abrir no PROMP, né? E dali nós vamos começar a acompanhar as suas ações, repassar esse conjunto de dados por relatórios para o próprio promotor. Olha, você está contribuindo com tal ação para atingir tal objetivo institucional, repassar para os CAOPs para que eles possam prestar o devido assessoramento técnico para os promotores, e é importante que se entenda que o planejamento não é uma coisa à parte, não é uma tarefa a ser cumprida porque o CNMP ou a Subplan solicitaram, né? Ele é uma forma de melhor organizar o trabalho de cada um e, inclusive, de demonstrar os resultados obtidos e de monitorar as dificuldades. Da mesma forma que a gente coletiva as demandas, né, nós teremos que fazer essa análise mais integralizada e estruturante para demonstrar aonde que precisa maior reforço, né, de estrutura, o que precisa ser qualificado. Já fizemos essa conversa, né, Câmbio, de repassar as demandas para a escola em relação ao aperfeiçoamento, o que precisa ser aprimorado nos fluxos de trabalho, nos processos de trabalho, enfim, é um envolvimento de toda a administração, né, para dar respostas qualificadas para a área finalística. Muito bem. Chegamos, então, ao final desse programa, desse bate-papo muito bacana sobre as experiências, boas práticas, visões de Ministério Público. E esse Ministério Público que a gente vai construindo, né? A plataforma Atuação está em permanente e constante reformulação, e nós precisamos que os colegas também abram a plataforma, façam as críticas, as contribuições, as sugestões, para que termos esse Ministério Público mais proativo, mais resolutivo, que não está só nas resoluções, mas está na prática, e isso é que muda a realidade. Quero, portanto, agradecer a Denise Colim, os procuradores Sâmia Saad Galotti Bonavides e Paulo Tavares, a colega Dalva Marim Medeiros, o colega Júlio Ribeiro de Campos Neto e o colega Timothy Aragon Herman. Muito obrigado por estarem conosco e até a próxima. Tchau, tchau.